A oferta bilionária. O que é e como impactou a diretoria do Fluminense? Amigo tricolor, prepare-se. O que está acontecendo nos bastidores do Fluminense Futebol Clube é de cair o queixo. Uma proposta bilionária, que deixou a diretoria do Flu em polvorosa, acaba de ser revelada. Sim, você leu certo, bilionária. A Bet365, gigante do setor de apostas, decidiu colocar seus olhos no Fluminense e fez uma oferta que está fazendo ondas em toda a cena do futebol brasileiro. E, claro, o torcedor está ansioso, cheio de esperanças, e, vamos combinar, com razão. Imagina só, a diretoria estava em um momento crítico, enfrentando desafios tanto dentro quanto fora de campo. Com um elenco que tem mostrado potencial, mas que ainda busca a consistência necessária nas competições, essa proposta chegou como um verdadeiro alento. O que a Bet365 trouxe para a mesa? Um valor que se traduz em recursos que podem mudar completamente a trajetória do clube, especialmente em um momento onde o Fluminense precisa se afirmar e sonhar mais alto. As conversas nos corredores do clube estão fervendo. A diretoria não esperava uma proposta tão robusta e agora se vê em uma encruzilhada: aceitar essa oferta e utilizá-la para reforçar o elenco ou manter a estrutura atual, que, apesar das dificuldades, tem mostrado evolução. A pressão sobre os diretores é enorme. De um lado, estão os números, as promessas de investimento; do outro, a história e a tradição do Fluminense, que não podem ser esquecidas em meio a uma proposta tentadora. E, claro, como qualquer torcedor apaixonado, você deve estar se perguntando: o que isso significa para o nosso Flu? A verdade é que essa é uma chance de ouro para o tricolor. A injeção de capital permite não apenas a compra de jogadores, mas também a possibilidade de melhorias na infraestrutura, no CT, e até mesmo no orçamento para o próximo ano. Imagine o Fluminense brigando na parte de cima da tabela, com contratações cirúrgicas e um time competitivo para disputar títulos. A proposta da Bet365 também traz à tona uma reflexão importante sobre o futuro do futebol brasileiro. Estamos vivendo uma era onde o dinheiro fala mais alto e onde as empresas de apostas estão cada vez mais inseridas no dia a dia dos clubes. Para muitos, isso pode ser um caminho perigoso, mas para outros, é uma oportunidade imperdível de alavancar o clube. Qual é o seu ponto de vista, torcedor? Você acha que devemos aceitar essa proposta ou é melhor manter a tradição? Vamos discutir nos comentários. A repercussão nas redes sociais não poderia ser diferente. Os torcedores estão divididos. De um lado, os que sonham com reforços e melhorias; do outro, os que temem que a identidade do Fluminense possa estar em jogo. Afinal, até onde estamos dispostos a ir em nome do sucesso financeiro? Mas, ao mesmo tempo, não podemos ignorar que, sem recursos, fica complicado competir em um mundo onde clubes estão se fortalecendo a cada dia. A expectativa agora gira em torno da decisão que a diretoria tomará. Com a proposta na mesa, as reuniões estão a todo vapor, e o clima é de total ansiedade. Cada movimento é acompanhado de perto pelos torcedores, que não conseguem parar de imaginar o que poderia vir com a aceitação dessa oferta. Nova geração de jogadores? Um técnico de renome? O que será que o futuro reserva para o nosso querido Fluminense? Em resumo, a proposta da Bet365 é um divisor de águas. Pode ser a porta de entrada para um novo ciclo de sucesso, ou uma armadilha que podemos nos arrepender no futuro. Os próximos dias serão cruciais. Uma verdadeira montanha-russa emocional para todos nós, torcedores apaixonados. O futuro é incerto, mas a esperança é um sentimento que não nos abandona. Vamos acompanhar juntos essa saga. Aspectos táticos. Como a proposta pode influenciar o elenco e a estratégia do time agora? Que tal explorarmos os aspectos táticos dessa proposta explosiva? A chegada de recursos frescos pode transformar completamente a maneira como o Fluminense se posiciona dentro de campo. Estamos falando de uma reestruturação que pode não apenas melhorar o elenco, mas também permitir que o técnico consiga implementar uma filosofia de jogo mais ousada e inovadora. Quando pensamos em reforços, é impossível não imaginar as posições que mais precisam de atenção. O Fluminense tem se mostrado sólido em algumas áreas, mas há setores onde a falta de profundidade tem sido um problema.
A lateral, por exemplo, tem gerado preocupação. Um lateral de alto nível pode não só aumentar a cobertura defensiva, mas também dar ao time uma opção de ataque constante, algo que o Flu precisa para se destacar nas competições. Com a proposta da Bet365, o clube pode se dar ao luxo de buscar jogadores que não apenas se encaixem nas necessidades táticas, mas que também tragam qualidade e experiência. Pense em um volante que possa fazer a transição entre defesa e ataque sem perder a posse de bola. Ou ainda, um centroavante com faro de gol, capaz de decidir jogos. Esses são os tipos de contratações que podem levar o Fluminense a um novo patamar, permitindo ao técnico desenhar uma estratégia mais agressiva e dinâmica. Além disso, essa injeção de capital pode permitir que o Fluminense invista em um sistema de análise de desempenho mais robusto. Imagine ter acesso a dados e estatísticas que ajudem a entender melhor o que está funcionando e o que precisa ser ajustado dentro de campo. Essa modernização tática é crucial em um cenário onde os adversários estão cada vez mais preparados e adaptados às novas exigências do futebol. E não se esqueçamos da motivação. Com novos jogadores e uma expectativa renovada, a competição interna no elenco tende a aumentar. Jogadores mais velhos terão que se esforçar ao máximo para manter suas posições, enquanto os jovens talentos verão uma oportunidade real de se destacarem. Isso gera um ambiente de constante evolução, onde todos buscam dar o melhor de si em campo. Qual torcedor não gosta de ver jogadores suando a camisa e lutando por cada bola, não é mesmo? Vamos trazer um pouco da emoção da arquibancada para essa discussão. Imagine a chegada de um ídolo, um jogador que a torcida sempre sonhou em ver vestindo a camisa tricolor. A energia do estádio mudaria completamente. Os gritos de apoio ecoariam como nunca, e isso, com certeza, teria um impacto positivo sobre o desempenho do time. A pressão da torcida, somada à qualidade dos novos reforços, pode criar um ambiente propício para grandes conquistas. Por outro lado, é essencial lembrar que a pressão por resultados imediatos pode ser um peso. Com a expectativa de que as contratações tragam resultados instantâneos, o técnico e os jogadores podem sentir a pressão para corresponder às expectativas da torcida. Isso pode gerar um ciclo de ansiedade, que, se mal administrado, pode impactar negativamente o rendimento em campo. Então, o que você acha, torcedor? A proposta da Bet365 pode mudar o destino do Fluminense e sua abordagem tática? Como você imagina que o time poderia se beneficiar com essa nova fase? Vamos discutir nos comentários. A paixão pelo nosso clube é o que nos une, e cada opinião é fundamental para enriquecer essa conversa. Fique ligado, porque o próximo capítulo nos levará a analisar o impacto dessa proposta no mercado de futebol brasileiro. Mercado em movimento. O que a oferta da Bet365 representa para o futebol brasileiro e para o Fluminense agora? Vamos dar um passo adiante e observar o cenário mais amplo, pois a oferta da Bet365 não impacta apenas o Fluminense, mas também representa uma mudança significativa para o futebol brasileiro como um todo. O que estamos testemunhando é uma verdadeira revolução na maneira como os clubes se financiam e como as empresas de apostas estão se inserindo nesse universo. E, claro, o Fluminense está no centro dessa transformação. As casas de apostas têm se tornado protagonistas no futebol mundial, injetando recursos significativos em clubes, ligas e competições. A proposta da Bet365 é uma prova disso. Estamos falando de dinheiro que pode ser usado para melhorar a qualidade dos elencos, modernizar infraestruturas, e até mesmo aumentar a visibilidade e a marca dos clubes. Com essa tendência, o Fluminense tem a chance de se colocar como um dos grandes jogadores nesse novo jogo financeiro. Mas o que isso significa na prática? Em primeiro lugar, o Fluminense teria a oportunidade de rivalizar com clubes que tradicionalmente têm mais recursos. As equipes que sempre dominaram as competições nacionais e internacionais poderiam ver seu monopólio ameaçado por um Flu mais forte, bem preparado e, quem sabe, capaz de surpreender os grandes com um futebol de qualidade e competitivo. Além disso, essa proposta pode abrir portas para um novo modelo de negócio no futebol brasileiro. Imagine clubes formando parcerias com empresas de apostas, criando campanhas de marketing conjuntas, aumentando a receita através de patrocínios e colaborações. Isso poderia gerar um ciclo virtuoso de investimento e retorno, onde todos saem ganhando.
O torcedor poderia ver seu time mais forte, enquanto as empresas de apostas teriam um retorno considerável, aumentando sua visibilidade nas mídias e nas arquibancadas. Entretanto, precisamos ser cautelosos. A infiltração das apostas no futebol não é isenta de polêmicas. O que antes era um assunto restrito, agora é um tema de discussão pública. O receio de que jogos sejam manipulados, ou que as decisões dos clubes sejam influenciadas por interesses financeiros, é um ponto que merece ser debatido. A credibilidade do futebol pode estar em jogo, e isso pode impactar negativamente a paixão que temos pelo esporte. Ainda assim, a proposta da Bet365 também pode inspirar outros clubes a buscar parcerias semelhantes, criando um movimento onde o futebol brasileiro se fortalece coletivamente. Com mais clubes utilizando esses recursos, a competição se torna mais equilibrada e, consequentemente, mais emocionante. O torcedor ganha, pois a disputa se torna mais acirrada, e o futebol brasileiro pode voltar a ser um verdadeiro celeiro de talentos. E é claro que essa oferta já começou a agitar as redes sociais, com torcedores de diversos clubes comentando e especulando sobre o que isso pode significar para o futuro. A pergunta que não quer calar é: será que outros clubes vão seguir o exemplo do Fluminense e abrir as portas para parcerias com empresas de apostas? E se isso acontecer, como o futebol brasileiro poderá se adaptar a essa nova realidade? Vamos conversar sobre isso nos comentários. Como você enxerga essa movimentação no mercado? O que a proposta da Bet365 representa para o futuro do Fluminense e do futebol brasileiro? A sua voz é importante nessa discussão, e juntos podemos explorar todos os ângulos desse assunto fascinante. História e tradição, comparações com outras grandes transações do passado do clube. Agora, vamos mergulhar na história do Fluminense e trazer à tona algumas comparações com outras grandes transações que marcaram o clube. O que estamos vivendo atualmente com a proposta da Bet365 não é algo totalmente inédito. Ao longo dos anos, o Fluminense já passou por momentos de grande agitação e transições que mudaram o rumo do clube. Vamos revisitar algumas delas e refletir sobre o que essa nova proposta pode significar nesse contexto. Lembram-se de quando o Fluminense trouxe jogadores icônicos como Romário e Ricardo Gomes? Essas contratações não apenas elevaram o nível do elenco, mas também trouxeram um olhar novo para o clube. O impacto na torcida foi imediato, e a atmosfera nas arquibancadas se transformou. Assim como hoje, a expectativa era enorme e, quando as estrelas chegaram, os torcedores não apenas ganharam reforços de peso, mas também a chance de sonhar com grandes conquistas. Outro momento marcante foi a conquista da Copa do Brasil em 2007, que fez o Fluminense se reerguer após um período de dificuldades. A volta por cima teve como base não só um trabalho sólido, mas também uma gestão que soube aproveitar as oportunidades que surgiram. Com a proposta da Bet365, o clube pode estar diante de uma chance de ouro para reescrever sua história mais uma vez. A tradição do Fluminense sempre foi a de lutar contra as adversidades e se reinventar em momentos difíceis. Assim como na época da chegada de novos jogadores em temporadas passadas, a proposta atual pode ser vista como uma nova janela de oportunidades. É uma chance de olhar para o futuro com esperança, buscando não só reforços, mas também um novo posicionamento no cenário nacional e internacional. Entretanto, vale lembrar que nem sempre as grandes transações resultaram em sucessos. A história também nos ensina que algumas contratações não deram certo e acabaram se tornando verdadeiros pesadelos. Mas cada tentativa foi uma lição, e o Fluminense sempre conseguiu se reinventar. A proposta da Bet365 pode trazer um novo fôlego, mas a gestão deve ser cautelosa e estratégica. Afinal, a tradição do clube é construída com base em decisões conscientes e bem planejadas. A questão agora é: o que a diretoria do Fluminense deve aprender com o passado? Como podemos garantir que essa nova proposta não seja apenas uma oportunidade perdida, mas sim um passo sólido para o futuro? O Fluminense sempre teve a capacidade de transformar desafios em conquistas, e a expectativa é que essa proposta possa ser mais uma página importante na sua história. Por isso, torcedor, vamos conversar. Que histórias você lembra de grandes contratações do Fluminense? Como você acha que a proposta da Bet365 se compara a esses momentos históricos?
Sua participação é fundamental para entendermos melhor o que está em jogo. Vamos juntos discutir e analisar o que vem pela frente. Futuro incerto. O que vem a seguir para o Fluminense após essa proposta explosiva e chegamos ao último capítulo, onde o futuro do Fluminense se torna o foco principal. A proposta da Bet365 deixou todos nós, torcedores, em uma posição de expectativa e incerteza. O que vem pela frente após essa explosão de notícias? O que a diretoria decidirá? As próximas semanas, sem dúvida, serão cruciais para o desenrolar dessa história. Com a proposta em mãos, a diretoria do Fluminense precisa agir rápido e de forma decisiva. As conversas internas estão a todo vapor e as reuniões se intensificaram. Mas não podemos esquecer que a pressão da torcida também é uma variável importante. O que os torcedores esperam? Reforços imediatos? Um time capaz de brigar por títulos? Ou talvez uma gestão que priorize a sustentabilidade financeira do clube a longo prazo? Essas são perguntas que precisam ser respondidas com cuidado. Uma decisão precipitada pode ser tão arriscada quanto a falta de ação. O equilíbrio entre investir no presente e planejar o futuro é fundamental. O Fluminense pode usar essa proposta como um trampolim para voos mais altos, mas para isso, a gestão deve ser inteligente e estratégica. Avaliar cuidadosamente as oportunidades e os riscos envolvidos será essencial para que essa injeção de capital traga resultados positivos. Entretanto, a expectativa nos corações dos torcedores é palpável. A possibilidade de novos reforços, de um elenco competitivo, de um time que possa disputar títulos, gera um clima de esperança. O torcedor já imagina a equipe voando alto, e isso é o que torna o futebol tão emocionante. Em meio a todas as incertezas, a paixão pelo clube é o que nos une, e a torcida do Fluminense é sem dúvida uma das mais apaixonadas do Brasil. Agora, o que resta é esperar. A diretoria precisa comunicar suas decisões de forma transparente, permitindo que a torcida entenda o caminho que está sendo traçado. O diálogo entre o clube e os torcedores é fundamental para manter a confiança e o apoio em tempos de mudança. Ao final, a proposta da Bet365 é mais do que apenas uma questão financeira, é uma oportunidade para reescrever a história do Fluminense. É um convite para que todos nós, torcedores, nos unamos e torcemos por um futuro brilhante. Que venham os dias de glória, as conquistas memoráveis e que o tricolor possa voltar a brilhar nos gramados do Brasil e do mundo. E você, torcedor, como vê o futuro do Fluminense? O que espera dessa proposta? Vamos continuar essa conversa. Deixe seu comentário e não se esqueça de inscrever-se no canal. O futuro é tricolor, e juntos poderemos vivenciar todos os altos e baixos dessa emocionante jornada.